é um texto maravilhoso que nos explica grandes coisas. E hoje eu vou explicar isso para vocês de forma ilustrativa também, para que venhamos compreender melhor essa revelação que o profeta trouxe de um espírito imundo. Então veja só, quando nós nascemos, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, devido ao pecado, à queda. Deus deu o direito a Satanás de nós nascermos com uma natureza de serpente, uma natureza pecaminosa, uma natureza imunda. Por mais que o homem venha, ou uma mulher venha de um pai bom e uma mãe boa, por mais que seja um Isaac e uma Rebeca do mesmo sangue, mas assim mesmo você tem um Esaú, você tem um Jacó trapaceiro, mas que foi consertado, porque ele era usurpador, trapaceiro. Por mais que o sangue seja sangue puro, aquele sangue, eu digo assim, um sangue de uma linhagem dos filhos de Deus, mas toda pessoa que nasce pecador, natureza ruim, natureza pecaminosa. Não precisa ensinar uma criança a mentir, ela mente sozinha. Quem ensinou ela a mentir? Não, é a própria natureza inclinada ao pecado que faz com que aquela criança pratique mentira. Então veja só, suponha que esse recipiente aqui que eu tenho seja cada um de nós. Quando a gente vem a este mundo, vou usar essa cobrinha aqui para ilustrar, a gente vem com esta natureza aqui, ó. Natureza de cobra, natureza maligna em nós. Isso foi dado direito ao diabo, o profeta disse, Deus deu direito ao diabo de nós nascermos com a natureza pecaminosa, natureza de serpente, natureza maligna. Toda pessoa que nasce, ele nasce dessa forma. Pode ser quem for. O único que não nasceu com essa natureza foi Cristo. Porque ele nasceu sem pecado. Por isso que ele é o unigênito Filho de Deus. O único filho na terra que nasceu em carne, sem pecado e não nasceu do sexo, foi Jesus. Isso faz dele o unigênito, porque nós também somos filhos de Deus. Mas nós não nascemos dessa forma que ele nasceu. Ele nasceu sem nenhuma natureza pecaminosa. A natureza dele era pura, santa, natureza divina. Era o próprio, Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria. Ele tinha o DNA todo de Deus, DNA divino, natureza divina. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas todo homem que nasce nessa terra, nasce com essa naturezazinha aqui de cobra. Mas o que é que Jesus veio fazer no Calvário? Trazer a redenção, esmagar a cabeça de Satanás, e Jesus veio para fazer a gente tirar essa natureza de cobra, e colocar, vamos dizer que isso aqui seja um cordeiro, e colocar a natureza do cordeiro. Sair a velha natureza e colocar uma nova natureza, a natureza de Cristo. O mesmo Espírito que estava em Cristo, William Branham disse, aquilo era a natureza dele. O Espírito Santo tem que estar dentro de um cristão. Por isso que igreja não é para as pessoas virem para a igreja, dizer que aceitou a Cristo e permanecer a mesma vida de sempre. Não. O ensino da palavra, da verdadeira palavra, da verdade, é para libertar o ser humano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É para tirar a natureza de cobra, a natureza maligna e colocar a natureza do cordeiro. Vocês estão entendendo? William Branham diz, como é que se processa isso? Nós nascemos já com esse espírito imundo dentro de nós. Aqui está. A William Branham disse, um evangelista chega até você. Ele chega e diz assim, sabe, Jesus morreu para te salvar,
para te libertar, para te transformar, para dar a sua natureza para você, para te dar o Espírito Santo. Aí aquele homem ali é um homem que bebe, que fuma, ou mesmo que não seja que bebe, que fuma, qualquer pessoa, ele tem essa natureza. Então ele vai, aquela pessoa prega para ele o arrependimento. O irmão Brando ensinou isso na mensagem Torre de Babel, depois eu vou ler aqui para vocês. Prega o arrependimento para ele, ensina tudo sobre Cristo, aí o irmão Brando diz, aquela pessoa se arrepende verdadeiramente, então aquele espírito imundo que está nele, aquela natureza, sai fora. Mas aí o irmão Brando diz, agora mora o perigo. A casa não pode ficar sem morador. Não pode ficar vazia. Saiu a natureza ruim, mas tem que colocar o morador, que é a natureza boa, o Espírito Santo. E se ela ficar assim, o irmão Brando diz, é extremamente perigoso. De voltar aquele que estava e mais 7 agora. Aí o último estado fica pior do que o primeiro. Você sabe que uma casa vazia, ela se acaba mais rápido do que com o morador dentro. Não é verdade? Deixa uma casa lá sozinha. Logo, logo ela vai se acabar. Porque por mais que um morador que esteja dentro de uma casa ele seja desleixado, a casa não se acaba tão rápida quanto ela estando vazia. Por quê? Porque o morador, por mais desleixado que ele seja, ele vai acender um fogo, o fogo vai matar um bocado de germe, ele vai fazer alguma coisa ali, ele vai limpar um dia, se ele varrer só uma vez por semana, ele vai tirar muito germe dali daquela casa. Mas se ele deixar a casa vazia, ela no instante se acaba. A irmã Brana disse, olha, aqui é que mora o perigo. O espírito imundo sai e ele vai procurar outros lugares áridos, lugares secos, lugares vazios. Pessoas vazias. Porque o irmão Brana disse, um espírito não opera se ele não tiver um corpo para operar. Gente, a gente não tem que ter medo de espíritos que rondam invisível, não. Porque o irmão Brana disse assim, ó, que um espírito, para ele operar, ele precisa de um corpo. Ele diz aqui nessa mensagem, eu vou ler para vocês. Para poder, da mesma forma, o Espírito Santo também precisa de um corpo para poder operar. Estão entendendo? Então veja, se a casa ficar vazia, se saiu a natureza, o evangelista veio, pregou e a pessoa entendeu, se arrependeu verdadeiramente, o espírito imundo vai embora. O espírito imundo, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai procurar lugares áridos. Vai procurar outras pessoas vazias e secas que ele possa habitar. O irmão Branham diz, a mensagem de Billy Graham, ela só faz isso, ó. Ela só esvazia, mas não preenche. O irmão Branham diz, tem que esvaziar e preencher. Senão o seu estado vai ficar pior do que o primeiro. Disse a mensagem de Billy Graham, o povo chorava, fazia isso, fazia aquilo. Ele diz isso aqui, que Billy Graham tinha uma mensagem de esvaziar. Por isso que o evangelista Billy Graham, só esvaziava. E o povo depois voltava para os rudimentos do mundo. Eu vou para uma cidade, ganho 30 mil. Quando volto, depois de 30 dias, não tem nem 30. Aí Billy Graham disse, isso é culpa dos pastores. Aí irmão Graham disse, não, irmão Graham, não é culpa dos pastores. É porque o povo não é preenchido. Se o povo não é preenchido pelo Espírito Santo, vão voltar para os rudimentos do mundo novamente. Está entendendo, irmã? Então a casa fica sem cigarro, sem bebida, sem festa, ornamentada, varrida e vazia. Vazia não pode ficar. Tem que botar um morador. E ele disse, o morador, o irmão Branham disse, é o Espírito Santo. O Espírito Santo entrando, ele vai te guiar em toda a verdade. Ele é o Consolador. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso você vê pessoas voltando ao rudimento do mundo, porque elas não preenchem a sua casa, não bota o morador. O irmão Branham disse, se você põe um morador que é o Espírito Santo, aquele morador vai tomar de conta daquela casa. O que vem de fora, aquele morador vai combater aquilo que vem de fora. Então o irmão Branham disse, olha, é preciso esvaziar. A maior derrota de um pastor é fazer isso aqui, ó. É só esvaziar o povo. Pregar bonito, o povo chora, o povo se arrepende. Esvazia, a natureza velha sai.
mas não tem mensagem para colocar a natureza nova, a natureza do Cordeiro dentro. O irmão Branham disse, a maior tristeza para um pastor é só esvaziar as pessoas e não preenchê-las. Não tem mensagem para preencher. Tem mensagem para esvaziar, mas não tem mensagem para preencher. Então as pessoas ficam vazias. Precisa preencher com o morador, que é a natureza do Cordeiro dentro deles. O Espírito Santo. Aí veja, o irmão Branham diz, se o espírito imundo foi por lugares áridos, passou por vários lugares, foi, tal, não encontrando lugar para repousar, ele diz, eu já sei, a minha casa que eu estava lá está vazia, eu vou voltar para lá de novo. Aí ele vem, só que agora ele não vem só ele só. A Bíblia diz que ele vem com 7 piores do que ele. Aí volta para dentro da casa de novo. Aí diz, o último estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Irmão Branham disse, tem pessoas desse jeito dentro da igreja. Que o estado dela é um estado religioso. E o estado dela está pior do que o primeiro. Porque ela se esvaziou, mas não deixou-se preencher pelo Espírito Santo. Não buscou, não leu, não orou, não teve uma vida ativa com Deus, não encheu. Aí o espírito imundo diz, eu vou voltar para lá. Lá está sem cigarro, lá está sem bebida, lá está limpinha. Então eu vou entrar e vou levar mais 7. E o último estado fica pior do que o primeiro. Vejam, um cristão, o último estado dele não é para ser pior do que o primeiro, não. É para ser melhor do que o primeiro. Olha o que a Bíblia diz. O último estado de Jó se tornou o quê? Melhor do que o primeiro. Estão vendo? Como é que é? Esse é o estado de um cristão. Porque o meu estado lá no mundo era um estado depravado, era um estado dissoluto, era um estado que não prestava. Mas eu saí de lá para que meu último estado, meu estado presente agora, seja melhor do que o primeiro estado. Mas tem pessoas que saíram e o estado dela agora está pior do que quando ela estava lá no mundo. Porque agora é só religiosidade. Espíritos imundos tomaram de conta, rebeldia, falsidade, tudo que não presta. O espírito imundo entrou e trouxe mais 7. Vocês estão entendendo, irmão? Então, esvaziar e preencher. Então, eu trouxe alguns parágrafos aqui para a gente... Nós vamos concluir já a nossa reflexão. Que o irmão Branham falou sobre isso, eu não quero deixar em branco. Então, veja assim. Ele diz assim, o que tem acontecido? Um evangelista, ele prega o arrependimento e você fica limpo dos seus pecados. Então, quando você está limpo, o diabo se afasta de você. Você leva as coisas que você roubou de volta. Você vai e confessa os seus erros para sua esposa, seu esposo. Você está realmente limpo. Então a coisa é, você está simplesmente limpo. É um bom alvo para o diabo. Um homem que confessa que Cristo é seu Salvador se desfaz de sua impiedade. Para de beber, para de fumar, para de mentira, para de roubo. Isso santifica, limpa a sua casa toda varrida. Ele se sente livre. Então ele volta e encontra aquela casa. Então ele vai, apanha outros 7 espíritos piores e entra naquela pessoa. Agora, depois que quando pessoas que realmente creem, são batizadas, seguem em frente, o Espírito Santo vai e entra neles. Agora ele faz parte do programa divino. Aí o profeta vem e diz assim, mas Billy Graham, nosso amado irmão, está fazendo com que as pessoas se esvaziem dos seus pecados. Mas ele não tem mensagem de preenchimento. Isto é que é o problema. Você está esvaziado, você está vazio. Saiu o espírito ruim, mas não entrou o bom, porque Billy Graham não tinha mensagem de preenchimento. Amém? Saiu o espírito ruim. E ele pregava o arrependimento, falava do sangue de Cristo. Multidões iam ouvi-lo. Aí diz que quando ele fazia um apelo, 30 mil pessoas aceitavam, de uma vez só.
As pessoas iam para frente chorando, chorava, se ajoelhando, pedindo perdão pelos seus pecados. E era aquela mensagem que ele pregava, o irmão Branham disse, quando ele fincava o sangue de Cristo, pregava o arrependimento, as pessoas caíam, choravam, se arrependiam. O espírito imundo saía, se afastava, porque ele disse que o espírito imundo não suporta a palavra. Vocês estão entendendo? Por isso que o irmão Branham diz, quando um pregador está pregando, e ele fala sobre cura divina, e você que está ali crê, o diabo que está ali trazendo aquela enfermidade para você, você realmente crê naquela palavra que cura, o diabo se afasta e você é curado. Porque quem fez o diabo se afastar foi aquela palavra, porque ele não suporta a palavra. Quando aquela palavra encontra um solo, um coração, a qual ela penetra, o diabo não suporta aquela palavra naquela pessoa. Então ele tem que sair e a pessoa é curada. Aí Billy Graham pregava, as pessoas corriam chorando. Aí Billy Graham voltava com 30 dias depois, daqueles 30 mil que se voltaram, não tinha nem 30. Aí foi botar a culpa nos pastores que não ensinavam para as pessoas. Aí o irmão Branham disse, não é culpa dos pastores. O negócio está porque Billy Graham prega para esvaziar, mas ele não tem mensagem para preencher. Ele não tem mensagem para colocar o Espírito Santo na vida das pessoas, para fazer as pessoas serem vencedoras. E por isso que as pessoas voltam aos rudimentos do mundo. Agora veja. Aí disse assim, o irmão Branham disse, agora está sendo realizada uma reunião e o espírito maligno está na reunião. Aquele espírito é quase inofensível até que ele encontre alguém para que ele possa trabalhar através daquela pessoa. Então, quando ele pode trabalhar através dela, certamente ele pode causar danos, porque ele é um espírito maligno. E o Espírito Santo aqui está tentando também encontrar através alguém para ele operar. Quando ele encontra alguém para agir, ele pode fazer o bem. O irmão Branham disse, tem os espíritos imundos atrás de corpos para operar, e o Espírito Santo também está atrás de corpos para operar. Vem os dois espíritos, seus motivos, seus objetivos, observe agora como isto é, observe suas obras, observe seus frutos. Então poderá ver que o Espírito está em você. Você é induzido pelo Espírito. Se você não tem um Espírito, você está morto. Se você tem um Espírito, ele motiva sua vida. E sua vida produz fruto de um cristão. O que faz você produzir fruto de um cristão? O Espírito que está em você, o Espírito Santo. Amém? Então veja. Agora, vocês podem ser preenchidos agora. Observe, este espírito maligno, quando ele sai, ele anda em lugares áridos procurando um lugar para encontrar descanso. A Bíblia diz que ele não podia encontrar. Então ele diz, eu voltarei para onde eu saí. E volta para esta pessoa na qual uma vez ele esteve. E ele encontra a casa toda varrida, limpa e ornamentada. Sem nenhum cigarro, sem nenhuma bebida, sem nada disso. Simplesmente, aquilo ali é um crente que está na igreja. Ele pode até estar cantando, mas ele está vazio. E aquele espírito pega mais 7 e entra naquela pessoa. E o último estado fica pior do que o primeiro. Estão entendendo, irmãos? Olha só, para a gente concluir aqui. Cadê? Aqui. Olha, o espírito imundo sai de uma pessoa, essa pessoa aceitou o propósito de Deus, o que foi pregado para ele sobre o plano de salvação, o sangue de Cristo, a verdade foi pregada para ele, ele aceitou, se arrependeu. Então esse espírito imundo, que ele nasceu com esse espírito, com essa natureza pecaminosa, essa natureza maligna, essa natureza de cobra, sai dele. Vai procurar lugares áridos, vai procurar pessoas vazias, secas que estão por aí. O que eu faço? Natureza do Cordeiro, a natureza de Cristo, o Espírito Santo, só para ilustrar aqui, como se fosse um cordeirinho. Coloco dentro da minha vida. Tem um morador. Está tomando de conta da casa. Aí o espírito imundo, ele diz assim, eita, eu vou voltar para minha casa de volta. Opa, vem. Quando ele vem voltar,
Aí ele encontra um morador. Aí ele diz, não, aqui não dá mais para entrar não, eu não tenho mais vaga para mim aqui não. Não tem vaga para um espírito imundo, demoníaco, quando o Espírito Santo está lá dentro. É o morador. O irmão Brando disse, o Espírito Santo vai tomar de conta da casa, guiar aquela casa, conduzir aquela casa, trabalhar naquela casa. E aquele espírito imundo não tem mais vez para entrar nesta casa, porque já tem um morador ali. Mas se ele encontrar ela vazia, varrida e ornamentada, ele não vem só não, ele vem com mais 7. O irmão Brando diz, só um espírito pode combater outro espírito. Só o Espírito Santo pode combater os espíritos malignos. Você estando com o Espírito Santo, ele próprio vai combater os espíritos malignos para não causar dano em tua vida. Amém? Então é dessa forma. Aí você diz, mas assim que eu me arrependo, Gutenberg, eu já recebo o Espírito Santo? Não. O espírito imundo sai. O Espírito Santo está trabalhando em sua vida por fora. E você, quanto mais quer de Deus, mais quer, ele vai trabalhando até ele entrar na sua vida e tomar de conta da casa. Você ser um cristão nascido de novo, ele toma de conta da casa e o espírito imundo não pode mais entrar naquela casa. Mas dificuldades, problemas, tribulações, erros eu posso cometer? Pode! Mas você tem um morador que te avisa, errou, falhou, você pede perdão. Você pede perdão, você se arrepende. Você não quer mais viver a vida que você viveu lá fora, não. É desta forma, irmãos. É uma coisa tremenda. Eu acho que eu já contei essa história umas 2 vezes. Mas se eu contar mais uma vez, eu acho que não tem problema, né? A história do homem que Jesus chegou na sua casa. Amém? Posso prosseguir? Amém. Amém? Jesus chegou na sua casa e é uma história para nos ilustrar aqui algo maravilhoso. E disse, eu queria a sua casa para eu habitar. Toda a casa. Para eu tomar de conta. Ele disse, ei Jesus, a casa está ocupada. O que nós temos para o Senhor é um quartinho ali no fundo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode ficar ali. Jesus disse, tá bom, eu fico. A parte que você me der na sua casa, eu vou tomar de conta. Pode ter certeza disso. Ele deu o quartinho lá no fundo. Quando foi de madrugada, o diabo chegou, entrou, arrombou a porta, entrou na sala, quebrou tudo, entrou no quarto, quebrou tudo, e o dono da casa gritando, Jesus, Jesus, me acuda, Jesus, me ajude, Jesus, eu preciso da tua ajuda, Jesus, me ajuda. E o diabo quebrou a cozinha, quebrou o quarto, quebrou a sala. Quando o diabo foi para o quartinho nos fundos, que bateu na porta, que olhou, aí disse, opa, aqui eu não posso entrar porque tem um morador. Aqui eu não entro, não. E o homem gritando, acuda, Jesus, me ajude. Mas Jesus, o diabo quebrou tudo na minha casa, fez tudo isso, o Senhor não fez nada. Ele disse, você me deu só o quarto dos fundos. Olha se o diabo entrou lá. Vê se tem alguma coisa quebrada lá. Ali não teve lugar para ele porque eu estava lá tomando de conta daquele lugar. Se você me desse a sua casa toda, ele não entraria aqui. Mas como você não me deu. Tem muitos cristãos que só deu uma parte da sua vida para Jesus, não deu toda. E aquilo, o William Branham disse, e aquilo que você der para ele tomar de conta, ele vai tomar. Se você der sua emoção para Jesus tomar de conta, ele toma de conta da sua emoção. Se você der sua razão para Jesus tomar de conta, ele toma de conta da sua razão e não deixa você falhar com aquilo. Se você der sua consciência, mas se você der seu coração para ele, ele toma de conta do seu coração. E o William Branham disse, o coração do homem é a sala de controle de Deus, onde ele vai controlar suas emoções, sua fé e o seu caráter. Amém? Então o segredo é dar para Jesus tudo. Corpo, espírito e alma. Para ele tomar de conta de tudo. É botar o morador na casa
que o espírito imundo não entra mais. Amém? Sono? O espírito imundo não entra mais naquela casa. Então, façamos assim, irmãos. A cada dia, nossa vida sendo dele. Entregar a ele. Que ele vai tomar de conta. E Satanás não vai causar dano em nossa vida. Tentações vão vir, tribulações vão vir, problemas vão vir. Mas o morador estando lá, William Branham diz, ele vai tomar de conta de tudo. Ele vai guiar tudo, ele vai conduzir tudo. Amém? Então que Deus abençoe a todos.